informação agora é ao vivo, vem pra cena ficar em alerta comigo. Já estou vendo o Lucas Moura por aqui. Vocês lembram, né, minha gente? O acidente de uma mulher que perdeu o controle do carro, invadiu um estabelecimento comercial, tudo na Atalaia, ali na zona sul da nossa capital. 4 pessoas atingidas. Lucas Moura vai trazer agora as informações sobre o estado de saúde das vítimas, da motorista, que também ficou machucada. Vamos saber o que provocou o acidente, o que aconteceu de fato. Boa noite, Lucas. Mariana, mais uma vez, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. De fato, nós estamos aqui com o Dr. Wilson Vasconcelos, ele que é o advogado da mulher que conduzia o veículo e vai poder trazer todos esses esclarecimentos para a gente. Há muitas especulações em relação a, por exemplo, o que teria acontecido com a mulher dentro do carro, se ela já tinha algum tipo de quadro neurológico que naquele momento se manifestou, por exemplo, epilepsia, coisas nesse sentido, que de antemão a gente já disse, de acordo com o advogado, não. Foi algo novo para ela. E nós vamos conversar com ele e ele vai esclarecer esses pontos. Doutor Wilson, primeiro agradecer ao senhor por nos atender aqui, por estar aqui conosco e à disposição para trazer esses esclarecimentos que eu considero extremamente importantes. Primeiro é importante a gente frisar isso, e eu queria que o senhor respondesse. Por que o carro ele saiu de forma desgovernada? A sua cliente, ela acabou desmaiando? O que foi que ela teve? Boa noite. Boa noite a todos. Em verdade, o veículo ela necessitava realmente de abastecimento, ela conduzia o veículo normalmente, trafegava normalmente pela via, e ao perceber que o veículo necessitava de abastecimento, ela fez a parada com todas as cautelas necessárias no posto. E as imagens, a gente já tivemos acesso às imagens do estabelecimento. E ela tenta parar o veículo atrás de um outro, mas ao perceber que a bomba lateral está vazia, ela faz a manobra com toda a cautela também. E aí ela para na bomba. Nas imagens a gente percebe que inclusive existem 2 frentistas que estão à frente do veículo e uma motocicleta, talvez até de um cliente também do posto. E aí, de repente, na verdade, com o veículo parado, ainda acredito que ligado, acontece, né, o fato da maneira como está sendo divulgado. Então, assim, na verdade, não se trata de um veículo automático. Muitas pessoas especulam, a gente tem acompanhado em redes sociais alguns comentários, isso é natural, diante da repercussão do fato, que teria sido uma imprudência por parte dela, e nada disso, na verdade, aconteceu. O que aconteceu é que trata-se de uma situação totalmente imprevisível, não havia nenhuma previsibilidade por parte dela. Não se trata de doença pré-existente, como as pessoas falam, que ela seria portadora de alguma doença que já fosse previsível, que já fizesse uso controlado de medicação para aquilo. Então não houve nenhuma, por parte dela, nenhuma situação que pudesse trazer qualquer previsibilidade do acidente. Na verdade, foi um incidente. Ela parou ali para abastecer e, de repente, diante de um mal súbito, o veículo ele sai de forma desgovernada e aí o frentista chega a pular para não ser atingido, já a menos de 1 metro da frente do veículo, e é quando o veículo adentra no estabelecimento. E aí acontece o que está sendo divulgado nas imagens, ou seja, chegou a colher uma cliente que estava no local, né, e trazendo todo aquele susto também para os funcionários que estavam ali dentro. E, salvo engano, também chegou a atingir funcionários da casa. Então, na verdade, por parte da cliente, os vídeos também são muito claros em relação a isso. Ela é retirada do veículo, desacordada, se mantém deitada no chão, as pessoas colocam ela deitada no chão da entrada do estabelecimento. Ela ainda sai, é importante frisar isso, a condutora do veículo, a sua cliente, ela ainda sai do veículo desacordada. Sim. Na verdade, o vídeo é muito claro, eles são muito esclarecedores, os vídeos que foram juntados, as mídias que foram juntadas pelo proprietário do estabelecimento, ainda na data de ontem, na delegacia de trânsito. Os vídeos eles demonstram, eu tive o cuidado de olhar, de analisar com bastante cuidado os detalhes, e ela é retirada do veículo por populares que estavam ali dentro do estabelecimento, é colocada na entrada do estabelecimento e ela sai, depois do atendimento do SAMU, cerca de 20 minutos depois, ela sai ainda desacordada para um hospital. Então, o socorro dela, durante todo o tempo que ficou aguardando o socorro do SAMU,
ela ainda permanece desacordada. E, na verdade, em que momento exatamente ela apaga, no sentido de perder a consciência? Em que momento ela desperta? Do que é que ela lembra? Ela só lembra da chegada ao estabelecimento para fazer o abastecimento. Ou seja, aquele momento em que a gente vê nas imagens que o carro estaciona, até ali ela lembra. Sim. Depois daquilo ali não. É como se desse um apagão. Ela simplesmente ela para ali, ela vê que o carro precisa do abastecimento, vai na bomba que está vazia, e antes mesmo de solicitar o abastecimento, as imagens demonstram, o veículo, de forma abrupta, ele sai em disparada em direção ao estabelecimento. Quando o veículo sai de forma abrupta, ela não tem mais consciência do que está acontecendo, ela já perdeu a consciência. Segundo a conversa que eu pude ter reservado com ela, hoje, antes de nós irmos até a delegacia de trânsito para confeccionar o boletim de ocorrência, ela disse que é como se tivesse dado um apagão e ela só recorda, na verdade, quando ela acordou no hospital. Foi que ela foi se dar conta do que tinha acontecido através dos familiares. No hospital ou na ambulância? Não, ela no caminho até o hospital ela acorda, mas ela não recorda ainda do que aconteceu, segundo informações, e ao chegar no hospital, depois do atendimento e depois dos procedimentos, é que ela venha a despertar e foi informada pelos familiares do que realmente tinha acontecido. Ok, e aí só para a gente frisar, ela realmente convulsionou, isso está comprovado, tem um laudo médico que prove isso, alguma coisa nesse sentido, você já sabe se foi uma convulsão, se foi um desmaio, enfim? Na verdade, informações preliminares dão conta de que teria sido um mal súbito. Só que as informações detalhadas, inclusive a pedido da defesa, e ela também hoje já solicitou da unidade hospitalar, né, a qual ela passou para ter o atendimento, e ela já solicitou tanto o relatório médico quanto todo o atendimento ambulatorial, inclusive da unidade de urgência, do SAMU, para realmente descobrir o que aconteceu. Mas é diferente do que as pessoas propagam, na verdade, ela hoje ainda não tem condição de prestar qualquer esclarecimento, mas ela está à disposição das autoridades, à disposição da imprensa, para assim que possível ela poder falar sobre o caso, mas assim, o que eu posso passar é que ela realmente não recorda e que, claro, não se trata de nenhuma doença pré-existente. Ela não tinha nenhuma doença? Não. Isso já tinha acontecido com ela antes em algum momento? Não. Uma pessoa saudável, de 40 anos de idade, e que, assim, é uma situação que, ao meu ver, qualquer um de nós, na verdade, né, está sujeito a isso. Agora, o que a gente lamenta, na verdade, é que, diante disso tudo, a questão material, isso está sendo resolvido, é bem tranquilo em relação a isso, o veículo é segurado, o estabelecimento também possui seguro, isso aí é o de menos para a família. A questão material, o seguro vai resolver, de ambas... Já está sendo resolvido, ficamos felizes hoje com a notícia de que o estabelecimento já, inclusive, está sendo reaberto, né, um estabelecimento muito bem frequentado aqui na nossa capital, muito bem conceituado, mas a preocupação maior é realmente com o estado de saúde das pessoas, né, das vítimas. Que ontem eu estive ainda no hospital particular, falando com uma das vítimas, que é uma cliente que estava lá sendo atendida no estabelecimento. Só para a gente esclarecer, essa vítima a qual o senhor está se referindo é a mulher que estava com o companheiro e que nas imagens aparece recebendo o maior impacto, é essa? Sim. As imagens demonstram que ela absorveu o maior impacto, né, com a entrada do veículo no estabelecimento. E graças a Deus ela poderia, né, ter tido um desfecho pior caso tivesse sido imprensada lá na frente no maquinário do estabelecimento. Mas por obra e graça de Deus ela está bem, conversei com ela, tem muitas escoriações pelo corpo, mas está consciente, está sendo medicada e realmente acredito que ela entenda também que isso não passou de uma fatalidade. Ela não teve nenhuma fratura, mas me parece que ela pegou vários pontos pelo corpo. Porque na verdade trata-se de um estabelecimento que quando o veículo entra no estabelecimento, né, além daquela porta de vidro que ela quebra e estilhaça, então o veículo ele sai em direção aos expositores, que são geladeiras lá na frente, que eles também possuem portas de vidro. E durante o percurso, acredito que tem algumas garrafas de bebida que ficam expostas ali, alguns ingredientes que tem muito vidro espalhado, né, pelo chão do estabelecimento. Então, como o impacto do veículo projetou a cliente para frente, né, então ela foi acompanhada junto também com esses estilhaços. Então, é algo que eu acho que deve ter acontecido em decorrência disso. Mas ela, graças a Deus, está muito bem. Eu conversei com ela ontem, ela realmente entendeu, está muito impactada com o que aconteceu.
né, mas agradece muito a Deus também, porque realmente ela nasceu de novo. Foi um livramento. Eu soube de uma informação de que talvez ela tivesse machucado o nariz, talvez quebrado o nariz, isso aconteceu, você sabe dizer? Não, eu não posso precisar não, mas visualmente, pelo que eu conversei com ela ontem, eu estive lá no hospital particular. Você conversou com ela pessoalmente? Sim, ela estava acompanhada, inclusive é uma colega advogada, ela estava acompanhada da genitora e de um familiar, e assim, ela parecia realmente, aparentemente, fisicamente bem. Claro que com, né, várias escoriações, ninguém está 100%, mas acredito que ela vai se recuperar bem, sim. Perfeito. E em relação à sua cliente, né, condutora do veículo, né, como é que ela está? E aí eu pergunto, primeiro, situação de saúde, ela já se recuperou, já recebeu alta? Porque ela teoricamente convulsionou ou teve algum tipo de mal súbito. Ela foi levada ao hospital, inclusive o senhor disse que está aguardando os relatórios. Ela já recebeu alta? Como é que está a situação dela, questão de saúde e também psicológica? Então, hoje, ela teve alta ontem ainda, né, da unidade hospitalar, e só hoje, na verdade, foi que os familiares passaram para ela a dimensão do que havia ocorrido. Eles evitaram que ela tivesse acesso à questão de rede social, à divulgação da notícia veiculada por televisão, rádio, enfim. Mas ela realmente estava muito apreensiva, porque já tinham dito a ela que existiam vítimas, e foi a maior preocupação dela. E ela encontra-se, claro, muito abalada, né, sem entender também o que aconteceu, porque para ela aquilo foi uma novidade, não é uma coisa que acontecia com ela. Então, ela hoje, mas pelo menos ela sim, ela está um pouco mais aliviada, porque ela sabe que as pessoas estão fora de perigo, né? As vítimas estão fora de perigo, se recuperando, cada um na medida da sua possibilidade. E assim, desde as primeiras horas, tanto os familiares dela, quanto este advogado esteve também, eu me fiz presente lá no local, assim que soube de quem se tratava, né, e assim que fui solicitado a minha presença, estive lá com familiares dela, com a irmã dela, e fiquei lá até a chegada da polícia científica e até a retirada, a remoção do veículo do local, e pude constatar, inclusive, que felizmente um funcionário que foi hospitalizado, né, no momento seguinte da colisão, ele já tinha retornado, inclusive, só sofreu aquele atendimento, mas só tinha algumas escoriações, mas nada grave. O senhor sabe o total de pessoas que foram hospitalizadas? Olha, pelo que nos foi passado no local, através do pessoal que atendeu ali da Delegacia de Delitos de Trânsito e da Polícia Científica, teria sido, além da condutora, né, que sofreu atendimento de urgência, uma cliente, que teria sido essa, que encontra-se internada, mas que, por informações que eu consegui obter hoje com o pessoal do hospital, talvez ela tenha alta nesses dias agora, acredito que de hoje para amanhã, ou no máximo segunda-feira ela tenha já alta hospitalar. Ela já evoluiu, já saiu da emergência, está no apartamento se recuperando, em observação, e tem ela, teria, acredito que 2 funcionários, né, da Delicatessen, mas só um passou por atendimento médico, outra estava um pouco abalada, mas não teria sido lesionada, e acredito que mais uma cliente que estava no local. Inclusive as imagens demonstram que ela estava um pouco nervosa, mas ela acho que possuía uma escoriação no ombro. Mas pelo que eu pude observar e pelo que eu obtive de informação, ainda nesse mesmo hospital que essa cliente ela está internada, ela teria sido hospitalizada, passou por alguns exames e automaticamente ela foi dado alta. Então ela voltou para casa. É tanto que ela, nas imagens mostra que ela até ajudou naquela hora ali a tirar a condutora do veículo. Enfim. Sua cliente, a condutora do veículo, como é que funciona agora a relação dela com a direção, né? Ela pensa em voltar a dirigir, como é que ela está avaliando tudo isso? Não, é muito cedo para a gente, na verdade, falar sobre isso, só que assim, é uma professora de 40 anos, é uma pessoa que não tem qualquer mácula também na sua índole, é uma pessoa, né, totalmente reservada. Ela é uma professora? É uma professora, ela não tem nenhuma mácula, pessoa que tem família, né, tem filho e assim, ela realmente está muito abalada, realmente, com o que aconteceu, porque quando ela hoje teve acesso à dimensão do que aconteceu, tanto da questão do dano patrimonial quanto da questão das vítimas, ela realmente hoje foi que ela pôde pensar no que aconteceu e ela se mostra realmente muito assustada e tentando entender também o que aconteceu para que aquilo, né, ocorresse daquela maneira, quer dizer, ela para abastecer normalmente e de repente o veículo sai e fica aquela interrogação porque dá um apagão e ela realmente só acorda
quando está sofrendo, quando está passando por atendimento hospitalar de urgência. Então, na verdade, nós tivemos hoje, mesmo ela um pouco abalada, eu falei para ela da necessidade de nós irmos até a delegacia de delitos de trânsito para fazer o boletim de ocorrência e tomar as providências. Vocês foram à delegacia hoje? Sim, nós fomos hoje juntos à delegacia de trânsito e abrimos a ocorrência em relação ao delito, até porque eu acredito que as vítimas podem também procurar, né, a delegacia para apurar a situação. E aí a gente, na verdade, vai aguardar o desdobramento. A autoridade policial deve, sim, tomar as providências cabíveis e a gente está à disposição para prestar... Quando vocês foram à delegacia, não tinha sido prestado nenhum boletim ainda. O de vocês foi o primeiro? Na verdade, a situação aconteceu ontem. Então, assim, como a gente acredita que as vítimas, né, das vítimas, a que ainda está internada, né, ela não teve alta, mas graças a Deus está bem. E os demais, acredito que não foi em grandes proporções as lesões. Eu não sei se... Claro que o fato está muito recente, mas caso eles compareçam à delegacia para poder noticiar o fato, já existe sim um boletim de ocorrência aberto por ela mesma, pela condutora, e aí as providências estão sendo tomadas em relação a isso. Só para a gente esclarecer, nesse caso, a polícia investiga o caso independente da denúncia de uma das possíveis vítimas, né? Se trata de uma situação que a polícia investiga por conta própria. Não é bem assim. Na verdade, nós temos uma série de configurações desse fato, só que assim, poderia se cogitar o delito de dano patrimonial, só que esse delito, na verdade, ele já está sendo, a gente já entrou em contato com o dono do estabelecimento, essa parte do dano sofrido, né, isso aí já está sendo tratado com a seguradora, que o veículo é um veículo segurado, já abrimos ainda na data de ontem também um sinistro, já temos um sinistro aberto, e acredito que a cobertura da apólice dela venha a suprir a questão do dano patrimonial como um todo. Então, a gente já descarta essa questão da possibilidade do delito de dano. E quanto à questão das possíveis lesões, que seriam em tese lesão corporal culposa, na direção do veículo automotor, isso fica a cargo da autoridade policial. E a gente sabe que, diante de toda a configuração e das imagens que nós tivemos acesso, na data de hoje, ainda na delegacia de trânsito, eu acredito que isso realmente vai ser conduzido, né, de forma célere pela autoridade policial e no espaço mais breve possível a gente vai trazer o desdobramento disso daí. Mas fica demonstrado e fica claro realmente que não, diferente do que está sendo especulado nas redes sociais, não foi uma imprudência, não foi algo que ela, de forma irresponsável, chegou a fazer. Ninguém em sã consciência faria uma situação dessa. Então, principalmente sem qualquer histórico, sem nenhuma motivação plausível para isso. Trata-se realmente de um fato isolado, de um incidente, né, e que infelizmente teve essas proporções, mas que graças a Deus, e que bom que as vítimas estão se recuperando, e realmente fica o susto, e ela realmente agora, ela deve trabalhar isso aí para a vida dela em relação ao que aconteceu. Ainda é cedo para falar sobre isso, sobre esse impacto também na vida dela, que ela realmente está muito abalada. Quando ela vai tomando ciência do fato realmente como aconteceu, ela se mostra um pouco abalada e assustada com tudo isso. Ok, a gente agradece a sua presença, participação, os esclarecimentos. Mariana, eu volto com você. Obrigada, viu, Lucas? Foi uma entrevista extremamente esclarecedora. Todas essas dúvidas a gente, de fato, tinha. Obrigada a você e a ele também.